Papa Pio XII, Bispos e Padres no Purgatório. Este texto foi extraído do livro Jesus Responde a um Padre, traduzido do francês pelo padre Aldemar Ferrari. Prefácio de Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, arcebispo de Niterói, Rio de Janeiro. De 9 de outubro de 1949 a 25 de julho de 1951, aconteceram aparições de Nossa Senhora, Mãe de Deus, a 8 meninas de uma aldeia de Baviera, vizinhança de Nuremberg, Alemanha. Quando eram justificadas as esperanças de que todos receberem com gratidão os importantes avisos da Mãe de Nosso Senhor, dados a conhecer durante aquelas aparições, avisos comprovados por conversões e milagres ante milhares de pessoas, como foi o caso do Sol, repetindo o prodígio de Fátima, eis que uma comissão veio estudar os fenômenos, nomeada pela Cúria de Bamberg, sob a gerência do bispo Dom Landgraf. A comissão era composta de pessoas incompetentes em teologia. Montou-se logo um mecanismo de inquéritos, presidia de vez em quando até pelo juiz da cidade. Finalmente, Dom Landgraf elaborou um resumo das conclusões que apresentou a colegas prelados na Alemanha para pedir-lhes adesão. E assim, num clima de oposições, encaminhou ao Santo Padre Pio XII solicitações para interditar o sítio das aparições em Herodesbach e excomungar leigos e sacerdotes que porventura se atrevessem a rezar naquele local. Sua Santidade Pio XII, confiando na autoridade dos bispos, ratifica e assina o interdito e a excomunhão. E resto é fácil imaginar. Que aconteceu? Com exceção do cardeal Faulhaber, que chamou a atenção de Pio XII sobre o erro consumado, os demais prelados, direta ou indiretamente comprometidos no caso e chamados em pouco tempo ao Tribunal de Deus, se acusam, depois da morte, de terem cometido ofensa grave contra a Santíssima Mãe de Jesus, no caso de Herodesbach. Declaram: é terrível ouvir isso, que não veriam a glória de Deus até que o decreto contra as aparições em Herodesbach fosse anulado, reparando-se a injustiça cometida. Caminhos da Misericórdia. Deus escolheu a pessoa de uma alma vítima para oferecer desagravo pelos culpados. Chama-se Teresa Obermeier, irmã terciária franciscana. Esta, como tantas outras almas reparadoras, quando convidadas a perceberem o amor e instâncias da bondade divina, dificilmente se recusam a aceitar o sofrimento reparador exigido por Deus. Disse Nosso Senhor a Teresa: doravante está cravada em minha cruz com pregos. Fica atenta às nossas vozes que falam mais no íntimo da alma. Anota o que ouves. A divina providência te chama para pôres à prova bispos e sacerdotes. Palavras de Nossa Senhora a Teresa Obermeier. Em Fátima, não foi proibida a oração como foi em Herodesbach, para grande mal das almas. Em Fátima, a minha mensagem só se tornou evidente quando eclodiu a Segunda Guerra. Pois vem a Terceira Guerra, pior que a anterior. Em meu cuidado maternal, vim à Alemanha implorar alertar, mas em vez de se emendarem, me perseguem. Até a alta hierarquia eclesiástica assim procede. Sacerdotes e leigos, por causa de Herodesbach, foram punidos com penas canônicas contra todas as leis da justiça. Tais medidas arbitrárias são rigorosamente submetidas ante o Tribunal de Deus. Disso dão claro testemunho os sacerdotes que já compareceram diante do eterno juiz, pois eles também descreram de mim. Quem seriam esses sacerdotes que já compareceram diante do eterno juiz? São Bispo Auxiliar de Bamberg, Dom Landgraf,
falecido inesperadamente a 8 de setembro de 1958 e sepultado a 11 de setembro de 1958. Em 11 de setembro de 58, diz o senhor bispo falecido a Teresa Obermeier: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pede uma audiência particular ao arcebispo Schneider de Bamberg. Eu, e não vocês, mereci as penas eclesiásticas, pois a minha ambição incontida abusei de função episcopal. A culpa principal cai sobre mim. Informei e influenciei enganando o próprio Santo Padre em Roma. Todos ficarão sabendo que o demônio agiu por meu intermédio. Teus sofrimentos e orações livraram-me das penas do inferno. Reza por mim, dá-me muita água benta com as orações da noite. Escreve, por favor, ao Santo Padre João XXIII, através do Santo Ofício. Pede ao senhor arcebispo Schneider, retire logo as penas canônicas injustas e inválidas, antes que seja tarde também para ele. De Deus e de sua Mãe Santíssima não se zomba. Em 16 de setembro de 58, às 15 horas, o bispo Dom Landgraf vem outra vez pedir que Teresa Obermeier escreva o seguinte: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Faço um pedido a todos os bispos que suspendam as excomunhões inválidas injustamente lançadas sobre os peregrinos que acreditam nas aparições da Mãe de Deus em Heroldsbach. Que eles reparem o prejuízo causado à Igreja, que organizem novenas de reparação. Eu pratiquei culpa mortal tencionando arrasar Heroldsbach, mas destruir a obra de Deus é grave pecado contra o Espírito Santo. Se os peregrinos não houvessem rezado por mim, eu teria caído no abismo eterno, e da mesma forma o arcebispo Kolbe. Através de relatórios inverídicos, até Roma eu enganei, pois me deram crédito devido à minha autoridade episcopal. Tomara eu pudesse voltar à terra, iria de joelhos pedir perdão a todos. Em 6 de janeiro de 1961, o cardeal Wendel de Munique faleceu repentinamente após a sua alocução de fim de ano. 6 dias depois ele comunica: Tenho que expiar no purgatório porque combati a honra de Maria Santíssima, Mãe de Deus, não acreditando e dissuadindo outros a não acreditar em Heroldsbach. Lancei castigos injustos contra quem acreditava nas aparições de Nossa Senhora em Heroldsbach. Enganado pelas medidas erradas da Diocese de Bamberg, nada fiz para saber a verdade. Também Pio XII sofre conosco, porque além de não acreditar, aprovou um infeliz decreto sem conhecer exatamente as coisas. Prestou mais crédito ao Santo Ofício que aos apelos que lhe foram feitos. Eu fui severamente julgado. Meu purgatório será duro e longo. Agora, você diga a verdade, escreva e fale. Defenda com decisão a honra de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Tuas mensagens a bispos e padres trarão bons resultados para a eternidade. Felizes são aqueles que leem, acreditam e divulgam esta obra, a palavra viva de Deus, porque são obedientes ao nosso único Deus e serão chamados de filhos da luz.